Os desafios do 5G. Implantação da tecnologia esbarra no custo e na área de cobertura. Internet. O Brasil entre os melhores provedores do serviço no mundo. Crimes cibernéticos. A tecnologia a serviço dos bandidos. Como se proteger? Nosso convidado já chegou, é o professor e consultor em telecom, Lacier Dias. Professor, bom dia, bem-vindo. Muito bom, meu querido, estar aqui com você. Pronunciei corretamente o Lacier? Perfeitamente, perfeitamente. Professor, vamos começar pelo tema principal, aquilo que puxa a pauta da nossa conversa de hoje, os desafios do 5G. E aí, professor, nas últimas semanas, todas as principais operadoras de telefonia celular anunciaram a abertura da cobertura 5G nas principais regiões do estado. Londrina, Maringá, Curitiba veio na frente, né? Qual é o atual momento do 5G no estado do Paraná hoje, professor? Então, Wilson, hoje a gente tem um cenário um pouco melhor do que um teste de 5G. Né? A gente já tem algumas estações de radiobase, aquelas torres, né? Já equipadas com 5G. Mas a área de cobertura ainda é tímida, vamos dizer assim. Tímida quanto? A gente consegue mensurar em percentual ou não? Olha, não cobre 20% da área de um 4G, por exemplo. Eita! Porque o custo de uma torre, né, de uma infraestrutura 5G, ele chega a ser de 6 a 8 vezes maior do que de uma infraestrutura 4G para uma área de cobertura menor do que a do 4G. Então, isso quer dizer que, para ter uma cobertura, por exemplo, numa cidade como Maringá, Londrina, Apucarana, que são cidades aí que têm uma área densidade maior, né? Se você usa, hipoteticamente falando, 10 torres de 4G, você vai usar umas 25 de 5G, no mínimo, para você ter uma cobertura considerada razoável de 5G. Professor, a questão é tecnológica ou nós estamos falando de um recurso que ainda está engatinhando e economicamente ainda não escalou a ponto de baratear? Vou te falar que você atirou nos dois pombinhos. Eita! E acertou. Que bom. Porque assim, como a infraestrutura é muito cara e a demanda ainda é muito pequena, então a conta não fecha. O custo está literalmente na conta das operadoras. Exatamente, então está nas costas das operadoras. Por sua vez, o 4G também atende bem ao que tange a navegabilidade, a internet, a você usar um Waze para se deslocar, enfim. Né? Você consegue usar bem o 4G. E o 5G, no momento atual, ele só te traz uma melhor velocidade de navegação. Tá. E essa experiência hoje com o 4G, com um sinal bom, é muito similar. É? A entrega é boa? A entrega, se o sinal estiver bom, sim. Correto. Se você não tiver também, vamos falar aqui de modelo de telefone, mas se você tiver um telefone que já tem 5, 6 anos, ele já não acompanha mais a velocidade dos aplicativos, da navegabilidade atual. Mas se você tem um telefone que ele tem menos de 2 anos... A propósito, professor, a gente já tirou da tecnologia 4G tudo que ela tem para dar ou não? Não tiramos 60% ainda. É mesmo? Acho que metade a gente já usufrui bem, mas não tiramos 60% ainda. E a gente não fala só de velocidade, não é apenas velocidade. Não, a gente está falando hoje de uma série de experiências que elas não permeiam na totalidade o tempo real, a não ser a videoconferência, que a gente já consegue fazer ela muito bem em tempo real, e a voz também. Agora, por exemplo, uma cirurgia remota, isso seria muito comprometedor numa rede 4G. Um carro autônomo seria muito comprometedor. Mas a gente também está falando de movimento cirúrgico e está falando de tomada de decisão em microsegundos. Um nível altíssimo de precisão. Um nível altíssimo de precisão. Se a gente está conversando e a imagem dá uma perdida, mas a voz funcionou, a gente consegue continuar a conversa e isso não vai causar nenhum colapso, nem no trânsito, nem numa cirurgia. Né? Aliás, professor, os seus colegas especialistas da área dizem que é histórico esse atropelo, né? A gente atropelou uma tecnologia atrás da outra, sem tirar de cada uma o que todas elas tinham para entregar.
Por que a gente se comporta assim, professor? As tecnologias fazem aniversário. É muito engraçado isso. Como assim? Elas fazem aniversário, você pode contar. A cada 10 anos sai uma nova geração, porque esse G é de geração, né? 4G, 5G, é de geração. Então, assim, o 4G, quando ele completou 10 anos, lançaram o 5. Só que o 3G, quando completou 10 anos, lançaram o 4. O 2G, quando completou 10 anos, lançaram o 3. Então, assim, é uma mecânica de impulsionar tecnologicamente. Tá. Só que todos esses impulsos tiveram uma motivação. Então, a gente teve o advento da telefonia móvel, com mobilidade lá no 2G, o advento do SMS, depois o prelúdio da internet com 3G, depois a assinatura quase da internet na totalidade no 4G, né? E agora a gente vem elevando o nível de experiência com o 5G, com coisas que detêm uma precisão, como você bem colocou, muito maior. Qual é o problema disso? Eu não posso ter uma oscilação no meu sinal, né? Eu não posso ter um sinal ruim. Então, isso faz com que eu tenha que estar cada vez mais próximo das antenas emissoras de sinal, ou de 4G ou de 5G. E o 5G, como promete, e de fato, quando está bem instalado, implantado na totalidade, funciona. Né? Então, em termos de tecnologia, ela está pronta. O problema é que ela é cara, porque ela precisa de uma quantidade muito maior, uma população de antena muito maior, para que o dispositivo aproveite 100% daquilo que o 5G quer entregar. Certo. E o custo disso... Professor, de G em G, de salto em salto, não é só salto tecnológico, impulso tecnológico, tem também um pouco de ansiedade mercadológica, né? Sim, mesma coisa, por exemplo, as televisões a gente acompanhou bem, né? Tinha televisão de 1K, 2K, 4K. Verdade. Eu hoje não, mas ontem me deparei com uma televisão de 32K. 32? Eu fiquei olhando. Eu achando que a minha televisão de 6K estava arrasando. Eu falei, não, e a minha de 4? Eita! Eu olhei e falei, cara, a gente não tem material em 32K. A gente não tem banda para tocar 32K. Entendeu? Na banda larga fixa já tem. Já? Já. Se você tem um link ali, se você tem na sua casa acima de 50 megas de internet... Já toca? Já toca com bastante conforto. Ufa, meu provedor me entrega 100 e alguma coisinha de vez em quando. Então, principalmente se for um provedor regional, aí que eles entregam numa qualidade muito maior. Perfeito. Aliás, esse é um tema importante para a gente tratar, porque o professor Lacier também tem um profundo conhecimento e vivência com o mercado da internet, com o histórico da internet no Brasil. Professor, deixa eu só esgotar o 5G. Quando efetivamente isso vai ficar viável, tangível para o consumidor, com cobertura bacana? Porque, de acordo com o seu raciocínio de década em década, faltam 8 anos para a gente mudar a tecnologia. Relativamente rápido. Né? Sim. Hoje, se você comprar um telefone de ponta, de primeira linha, muito provavelmente você vai trocar ele já quase na virada para o 6G. No limite já. Já no limite. Porque o telefone, os mais modernos, eles estimam durar ali mais ou menos uns 5 anos. Tá. Faltam 8. Quase, né? Faltam 7, né? 2023. Ou tem um primo indo para amanhã, me encomendo para ele um 5G ou não? Encomenda. É? Encomenda por quê? Tá? Porque a tendência é que essa rede vá se expandindo. Tá. Numa velocidade mercadológica. O que é essa velocidade mercadológica? Nas capitais, uma velocidade maior, cidades com uma população ali já acima de 500, 600 mil habitantes, vamos dizer assim, numa próxima velocidade maior, e quanto menor a cidade, mais lento é o processo de chegada por conta da demanda. Mas, professor, não tem a questão da frequência? Eu compro um aparelho 5G fora do país, ele vai funcionar na frequência distribuída do 5G aqui? O que eu mais gosto de vir aqui é que você é o entrevistador que eu conheço que mais estuda para fazer perguntas. Eu saí juntando as perguntas mais comuns. Não, essas perguntas são excelentes. Temos uma colega jornalista que foi para uma viagem no exterior, trouxe o modelo 5G antes do 5G desembarcar no Brasil e está frustrada até agora porque não conseguiu botar o telefone. Quando chegou aqui não funcionou. Né? Então, existem alguns modelos pelo mundo. Né? Aqui no Brasil, o que a gente mais vê é modelo europeu e modelo americano. Correto. Né? O modelo americano, a gente tem que ter um certo cuidado, porque lá eles têm acordos com as operadoras e que eles fecham a frequência para baratear o aparelho. Correto. Se você comprar o que a gente chama de modelo internacional, ele vem com todos os canais de frequência abertos. E ele é um pouquinho mais caro do que esses modelos locais. Na Europa, isso já não acontece.
na Europa, praticamente todos os países da União Europeia, eles seguem o mesmo rito de frequência. E o Brasil segue esse rito. Ok. Então, lá, se você comprar um na Europa, a chance é muito grande de você acertar. Porém, uma pergunta simples para quem estiver te vendendo o aparelho é, faz frequências internacionais? Se ele responder que não, ele está fechado pela operadora local. Se ele responder que sim, vem com todos os canais abertos. Ô, professor, eu até sei a resposta, mas vou perguntar. Não faz mais sentido frequência aberta? Então, todos os fabricantes de celular vendem frequência aberta. Tá? Os dois super gigantes aí do mercado vendem com frequência aberta. Só que, por exemplo, para não citar um fabricante, para não citar Nenhum problema em citar o fabricante, fica do seu critério. Tá? Então, a Verizon... Só compliance da sua empresa. Não, compliance da minha empresa não tem problema. Okay. Vou citar um fabricante americano. A Verizon é uma operadora de telecomunicações americana. Conheço. Então, se você for lá e comprar um celular e falar, não, eu vou usar ele só dentro da rede da Verizon, só com o chip Verizon, né? Você vai pagar 20% mais barato do que você comprar um celular que você pode escolher qualquer chip para você colocar. Perfeito. É uma amarração mercadológica. É uma amarração mercadológica. Então, assim, eu enjoei da Verizon, mas meu telefone só funciona nela. Então, ferrou, eu não posso trocar. Tá. Ah, não, eu comprei um telefone que ele funciona em qualquer operador. Se eu me irritei com aquela operadora, eu posso trocar, sem perder meu aparelho. Por isso eu pago um pouco mais. Essa semana eu tomei uma bronca bem humorada de um amigo que está no mercado de telecom. Pô, Negrão, está desconstruindo a tecnologia, as operadoras estão se virando, mas, professor, vamos mandar a real. Espero mais um pouquinho, segura o investimento no aparelho. Não, vamos lá. Se você vai trocar o seu aparelho, porque você quer a experiência do 5G, você vai se frustrar num nível... Você vai virar hater da gente aqui. Eita. De tanto ódio que você vai ficar. Agora meu amigo vai à loucura. Por quê? Tá? Porque a área de cobertura ainda é pequena. Correto. Né? Ela tende a ampliar? Tende. Não, Lacer, o meu telefone já tem 5, 6, 7 anos. Né? Ou meu telefone sofreu um acidente. Eu já vou trocar pelo 5G? Aí sim, você vai trocar por um outro motivo. Perfeito. Entendeu? Não, meu telefone tem 2 anos, funciona lindamente. E eu vou trocar só para usar o 5G? Não faz nenhum sentido isso nesse momento. Correto. Nesse momento. Professor, o principal atrativo, né, o grande argumento do 5G é a entrega da velocidade. Melhor experiência. É a velocidade da experiência, né, de ter tudo ali numa qualidade altíssima, enfim, embora a gente já tenha uma entrega muito bacana em 4G. Velocidade nos conecta à internet. E aí a mesma pergunta que eu usei para o 5G. Como é que vai a internet no Brasil hoje, professor? Olha, graças a Deus, no Brasil a gente tem uma das melhores internets do mundo. Não é verdade? É verdade. É verdade? É verdade. Me convença disso, por favor. Primeiro, a gente tem milhares de provedores de internet. Existem os super gigantes lá, os 5 maiores, que aparecem na hora do futebol, etc e tal. Mas existem mais de 8 mil provedores regionais. 8 mil? 8 mil. Uau! Para você ter uma ideia, o Brasil... ele é primeiro colocado em resiliência da internet. O que é isso? Por exemplo, está tendo a guerra da Ucrânia. Sim. Né? A Ucrânia não fica... Você já reparou que a Ucrânia não ficou desconectada da internet ainda? É verdade. Por quê? Porque, obviamente, dadas as proporções, nosso país é gigante, a Ucrânia é pequenininha, né? Lá tem mais de 2 mil provedores de internet. Então, quando um provedor desse é bombardeado, ele tira do ar 300, 400, 1.000 famílias, só. Capilaridade? Todo o restante da operação continua funcionando. É diferente se a gente tivesse um provedor gigante. Correto. E todo mundo conectado aqui no provedor, ele fosse bombardeado, pronto. Apagão no país inteiro. Ô, professor, e é essa capilaridade que garante a qualidade da internet brasileira? Exatamente. E aí a gente tem provedores regionais que te tratam como Jesus Cristo. Por quê? Porque o Covid vendeu internet para todo mundo. O pessoal ficou trancado em casa, precisava ter internet. Então, hoje, se você é cliente de uma super gigante, você é um número lá entre milhares de usuários. Se você é cliente de um provedor menor, esse provedor menor te trata carregando você no colo. Por quê? Porque ele não pode te perder. Porque todo mundo já tem praticamente internet. Hoje, a quantidade da população que não tem internet é muito pequena. Então, conseguir um novo cliente é muito difícil. Então, eles tratam super bem o cliente que ele já tem. E com isso, eles vão melhorar na banda, melhorando a experiência de uso, aumentando a sua banda, dando um atendimento na sua casa. E uma dica que eu sempre gosto de deixar para o telespectador é o seguinte: tudo que tiver o lugarzinho de pôr o cabo, encabeçando a lista, televisão e aquelas boxes decodificadoras de TV, sim, põe no cabo. No cabo? No cabo. Por quê? Porque
o pessoal relaciona a qualidade do Wi-Fi com a qualidade da internet, e não é. Essa é uma diferença. Você pode ter uma internet maravilhosa Tá. e ter um Wi-Fi péssimo. Por quê? Porque a televisão suga muito, porque essas boxes sugam muito. Sim. E aí você tenta usar no celular, o sinal já está baixo lá no último cômodo. Por quê? Porque o dispositivo está na sala. Então a internet chegou ali, um monte de internet, mas na hora dele te mandar, ele passou por 2, por 3 paredes, Tá. que tem cano de água dentro. Passou pela cozinha, que tem geladeira e micro-ondas, que são grandes vilões para gerar ruído. Então a internet não está ruim, é o seu Wi-Fi que está ruim. Pera lá que nós já vamos falar daquele trambolho que é o modem, é isso? Exato. Para esgotar, qual o cuidado, quais são os critérios para escolher um provedor? Primeiro, um provedor regional, um provedor perto de mim, é uma boa recomendação. Quanto mais perto de você, Tá. melhor nível de sinal, melhor qualidade de atendimento. Tá bom. E aí como é que eu contrato o serviço? Que dicas o senhor tem para quem vai contratar ou quer mudar, quer sair de um grandão para um provedor regional? Principal dica para você lidar com o provedor regional. Ele tem telefonia, sim ou não? Se ele tiver telefonia fixa, ele cumpre uma quantidade de regras muito absurda. Entendi. Isso quer dizer que ele tem que estar muito certinho. Tá. Tem que estar tudo muito regular. E se não tem telefonia fixa? Se não tem telefonia fixa, ele tem alguns regulamentos que ele tem que cumprir, Correto. né? Que são bons regulamentos, fazem com que ele preste um bom serviço. E aí, o principal ponto que você tem que discutir com ele é o seguinte: ele é da minha cidade, ele é da minha região, ou ele já está assim, 5, 6, 8, 10 cidades? Porque quanto mais longe você estiver da sede desse provedor, mais longe você está do centro da internet dele. Perfeito. Do motor que Do toca. motor que toca. Perfeito. E aí, quanto mais longe, mais problema com fibra, mais acidente no poste. Porque a gente tem que lembrar, gente, que outro ponto que é importante é, a fibra na sua casa, ela percorre pelo menos uns 15, 20 quilômetros até chegar no provedor. Correto. Esses 15, 20 quilômetros são postes no meio da rua, que alguém pode bater, que alguém pode fazer uma poda na árvore e cortar a fibra. Um temporal derrubar a árvore. Um em cima da temporal fibra. pode derrubar a árvore em cima da fibra. Então você tem inúmeros cuidados que os provedores precisam Por ter. isso que eu defendo a ideia de que a gente tem que enterrar tudo. Tudo no subterrâneo. Eu adoraria. A rede elétrica, o cabo de fibra ótica. Mas a gente sequer tem legislação para isso. Tem cidade que nem legislação tem para isso. Né? Aqui em Londrina, que é uma cidade que eu conheço um pouco melhor aqui no Paraná, Sim. tem. Maringá já tem também. O Maringá é ótima Maringá notícia. se preparou para isso, inclusive. Então, excelente. Na minha experiência lá em Campton, na África do Sul, foi muito engraçado, porque lá é o contrário, lá não existe nada aéreo. É 100% enterrado. Que Lá bacana. você ia adorar. Que bacana. Não tem um fio na rua. Que bacana. Tudo 100% O que dá enterrado. robustez e garante a entrega, né? É. Professor, para fechar o capítulo internet antes do intervalo, e esses provedores, eles são competitivos de preço? Porque tem isso também, né? Então, eles são mais competitivos de preço e por quê? Porque eles compram no volume para te vender no varejo. Só que eles não têm um volume gigante igual uma super operadora. Então, se eles não forem competitivos, se eles não forem atrativos, se eles não te atenderem super bem, Tá. eles perdem você. Entendi. Tem que ser competitivo. Tem que ser competitivo. Professor, para finalizar, o meu modem é um monstrengo, parece uma aranha. Abri a estante e toquei ele lá dentro. E Então, esse é um erro fatal. esconda o modem. Não esconda o modem. Meu. Por mais feio que ele possa ser, na verdade, assim, quanto mais, se ele parece uma aranha, essa é uma notícia ótima. Tem várias Porque antenas. tem várias antenas. Correto. Né? Quanto mais antenas ele tem, maior a capacidade de enviar sinal. Tá. Só que se você esconde o modem, né, você cria bloqueio. Então você já tem um bloqueio natural, que é a parede da sua casa, que é uma porta, que é um espelho. Onde é que eu ponho Né? o trambolho? O mundo perfeito, Por favor. tá? No meio da casa, acima da linha da cabeça. Posso pendurar na parede? Pode pendurar na parede, desde que você levante a antena. A antena não pode ficar para frente, ela tem que ficar para cima, sempre, porque o sinal sai assim, né? Perfeito. Então você tem que manter a antena para cima. Pode pendurar na parede sem problema nenhum, pode colocar no teto, e aí a antena pode ficar olhando para o chão, Correto. porque o sinal vai estar assim de qualquer forma. Então, ou olhando para o teto, ou olhando para o chão, se ele já estiver no teto, não tem problema. Agora, eu chego em algumas residências que o modem está quase te ameaçando, né? É verdade. Ele está apontando para você. Então, assim, não funciona bem, porque ele está jogando sinal assim, na verdade, está jogando sinal no teto e no chão. Ele não está jogando sinal para você. A gente vai demorar para substituir essa tecnologia do modem, professor? Então, Chegará o dia em que a internet vem direto pelo cabo, eu tuque esperto nos equipamentos, num distribuidorzinho. Não, né? então, hoje já tem. Já? O problema é que você teria que cabear a sua casa inteira. Você faria como com o celular? Exatamente. O Wi-Fi é rádio, né? No Wi-Fi é rádio. É sinal pelo ar. Agora, a gente já tem alguns fabricantes que fazem modems lindos.
lindos. Obras de arte. Juro por Deus, obras de arte. A ponto da minha esposa não brigar mais. Eita, boa dica. O investimento fica maior também, Investimento né? fica, o investimento é um pouco Vira maior. uma peça de decoração. Porque ele vira quase uma peça, parece até uma luminária. É bem bonito, troca de cor, Bacana, é bem legal. Gostei. E o impacto na esposa é zero. Vamos fazer um Isso é intervalo, importante. professor? Por favor. Ó, daqui a pouco, na segunda parte da nossa conversa com o professor e consultor de telecom, Lacier Dias, vamos falar um pouco de crimes digitais, quando a tecnologia a serviço dos bandidos dá trabalho pra gente. O Cidade Entrevista volta em 1 minuto. Até já! De volta com Cidade Entrevista para a Rede Massa SBT TV Cidade Londrina, Rede Massa SBT TV Tibagi Maringá. Nosso convidado de hoje é o professor e consultor em telecom, Lacier Dias. Bom, no primeiro bloco a gente esgotou bastante o tema do 5G, falamos um cadinho da internet e avançando de tecnologia em tecnologia. Essa semana o professor Lacier colaborou com uma reportagem nossa sobre os perigos daqueles cartões de crédito e cartões de débito que vem com aquela tecnologia de aproximação. Como chama mesmo essa tecnologia? NFC. NFC. E aí, professor, claro que a bandidagem, tecnologicamente de plantão, infelizmente, já está roubando. Como é que funciona esse? Como é que funciona esse golpe do cartão de aproximação? Então, esse golpe do cartão de aproximação, a gente tem ali várias possibilidades ainda. Né? Não vai dar ideia, hein? Não. Algumas possibilidades são, o telefone está sendo, o aparelho está sendo hackeado via internet. Tá. Né? Essa, no meu ponto de vista, é a que tem a menor possibilidade de estar acontecendo. Tá. Agora, existe possibilidades de contaminação mais próximas do aparelho. Por exemplo, um Wi-Fi que tenha o mesmo nome de rede, a mesma senha, próximo da maquininha, Tá. a ponto da maquininha se conectar nele e o bandido conseguir enviar alguma coisa para a maquininha ou sequestrar alguma coisa da maquininha. Isso é uma possibilidade. Uma outra possibilidade é um aparelho que gere ruído nessa comunicação porque é uma comunicação sem fio de qualquer forma, Tá. de curta distância, mas gerar ruído na maquininha, a ponto da maquininha não conseguir se comunicar ou com o cartão ou com o celular. É o chupa-cabra do NFC. Não, então, na verdade, quando ele interrompe essa comunicação, Tá. ele faz com que você use o cartão físico. Perfeito. Quando você usar o cartão físico, o que vai acontecer? É o golpe tradicional da clonagem de cartão. Puxa. Então, eles só evoluíram um degrau do golpe que já existia de cópia do cartão. Como precisa do cartão físico, Tá. né, eles tiveram que interromper o funcionamento da atual proteção, que é a comunicação. E aí eu assisti a sua reportagem e, assim, você deu uma dica ótima. A pessoa troca de cartão. Sim. Né, É o que eu faço. e mantém um limite naquele cartão, Um controle. Né? um controle, e toda compra precisa ser, depois da compra, mandar um SMS ou um WhatsApp, alguma coisa para o seu celular. Todo banco faz isso. Né? Todo operador de cartão de crédito faz isso. Então, assim, o seu cartão passou, tem que chegar a compra para você ali. Por quê? Porque se o seu cartão for clonado, ele não vai ser usado 1, 2 dias depois. Tá. Ele vai ser usado 60, 90 dias depois. Que é para a pessoa não ter nenhuma noção de onde que ela passou. Perfeito. Você lembra todas as compras que você fez nos últimos Não, 60 é impossível. dias? Você não está naquele relatório. Não, eu não lembro nem de uma semana. Esquece. Imagina, Esquece. né? A gente Entendeu? compra e olha para a fatura e fala assim, mas que absurdo é esse? Exatamente, aí tem que ficar Quem resgatando. foi que comprou essa televisão 6K? Né? Professor, vamos avançar um pouco mais. A gente falou sobre o risco dos cartões e da clonagem. Tem outras duas frentes que preocupam muito. Primeiro, por conta da pandemia, uma crise financeira grave que acometeu as famílias, teve muita gente, e eu ouvi muitos relatos, que abriu mão da assinatura da TV a cabo, porque a TV a cabo ficou muito cara, e optou pelo Box TV, Sim, que nada mais é que a evolução da pirataria. exato. Agora, há um alerta importante de que esses dispositivos de Box TV não são apenas entregando, aspas, conteúdo gratuito sem recolher direitos autorais, mas também capturando informação do usuário. Como é isso? Então, você tocou no assunto que é extremamente importante que a população tenha muita consciência com relação a isso. Tá.
Porque essa box, ela faz 3 coisas, basicamente. Ela minera Bitcoin. Minera Bitcoin? Irregularmente. Sim, ela autorização, fica escutando a sua infraestrutura de internet para capturar dados, né, e vender suas informações. Ela faz ataque de DDoS. O que é esse ataque? Ela usa uma fração da sua internet, só que são milhares de boxes. Então, se ela usar 3, 4 mega da sua internet, que é de 50, 100, 150... Você nem vai perceber. Você nunca vai perceber. E ela está fazendo ataque. E, eventualmente, ela decodifica a TV de forma pirateada e te entrega. Então, assim, é uma conta simples, né? Toda essa infraestrutura que a gente tem para fazer filme, para fazer vídeo, para fazer material, para fazer um jornal... Isso tem custo, né? Tem um custo absurdo. Sem dúvida. E isso chegar de graça na sua casa, só o canal aberto. Por quê? Porque vive da publicidade. Correto. Agora, os canais fechados, não. Vivem da produção de conteúdo, como um Netflix da vida. Você não pode pagar, não os tenha. Você não pode pagar, infelizmente. Se você tem uma box dessa em casa, você está colaborando com o crime. Sem dúvida. Não há uma outra frase mais educada para dizer isso. Professor, se eu acesso a minha conta bancária, por exemplo, o aplicativo do meu banco, dentro da minha rede Wi-Fi em casa, e por acaso eu tenho um Box TV conectado lá, eu corro o risco de que... Você corre um severo risco de uma invasão. Puxa vida. Por quê? Porque aquele dispositivo, ele compõe a sua rede interna. Ele é parte do todo. Ele é parte do todo e ele tem um item importantíssimo chamado relação de confiança. Foi você que colocou ele dentro da rede. Ele está ali na mesma sintonia que o seu celular, a mesma sintonia que o seu computador. Esse raciocínio vale para aquelas câmeras Wi-Fi? Então, se você compra aquela câmera Wi-Fi que misteriosamente, uma câmera de boa qualidade, custa 400, 500 reais, e aquela câmera super versátil, que faz 300 coisas, já grava na internet, guarda para você, custa 100. Gente, é uma conta simples, tem uma coisa errada. E tudo que é ou muito barato ou de graça na internet, os seus dados estão sendo usados como forma de pagamento, ou a sua capacidade computacional. Porque, por exemplo, essa box, para minerar Bitcoin, custa uma fortuna. O que é minerar Bitcoin, professor? Minerar Bitcoin é uma técnica que algumas operações financeiras usam no mundo para validar se aquela Bitcoin é válida. Perfeito. Ou para gerar novas Bitcoin através dessa validação. Perfeito. Aí eles usam o que a gente chama de computação distribuída, então ele distribui entre várias boxes dessa pelo mundo, né? E elas juntas formam um supercomputador. Aos milhares, inclusive. Que você comprou, que você está pagando a luz, que você está pagando a internet. Porque é muito engraçado. Você já reparou que todo dispositivo, quando você desliga ele, mesmo ele estando na tomada, ele esfria? Sim. A box, se você desliga ela, no dia de manhã você põe a mão, ela está quente. Porque ela sempre Por que será? Porque ela está sempre operando. Ok. Professor, o alerta é muito cuidado, proteja com senhas, né? Antivírus no computador, mudar a senha com frequência. E não está dando para pagar o Netflix, TV a cabo, não tenha. Vai para a TV aberta que você não corre risco nenhum. Exatamente. @Lacier Dias, é isso? Está aí para pagar o cachê da entrevista, @Lacier Dias, professor e consultor em telecom. Ficou interessado? Vai lá no perfil do professor para você conhecer mais dos negócios do professor e da atuação dele. Obrigado por ter vindo. Muito obrigado, mestre. Perdeu o programa de hoje? Ele estará disponível daqui a pouco lá no nosso canal do YouTube. Acesse também redemassa.com.br. Eu e o professor Lacier desejamos a todos um excelente final de semana com segurança cibernética. Juízo com a TV a cabo, hein? Até a semana que vem. Tchau, gente.